Boa tarde, galerinha aí do sétimo ano C e nono F. A nossa aula número 5 aí da disciplina de eletivas, tá? Onde nós vamos continuar aí a nossa discussão sobre eu e o mundo, nós e o mundo, ok? Vou mandar para vocês essa semana aí, que vai começar no dia 16, 17, 18, no dia 18, tá? A ementa do curso que nós vamos fazer e vamos lá então para seguir em frente. Bom, nos dias atuais, galera, quando falamos em paixão, apontamos algo bom, né? Somos apaixonados por aquilo que fazemos, amamos aquilo que fazemos, tudo isso é visto como algo positivo. As pessoas vão sempre nos orientar a nós buscarmos uma vida intensa, movida pelas paixões. Então, é muito comum vocês ouvirem, tá, das pessoas que quanto mais apaixonado você for por aquilo que você faz, melhor rendimento você terá. Tá? Então, eu, por exemplo, adoro dar aula. Essa coisa de estar afastado das aulas presenciais é muito ruim para mim, né? Porque eu gosto muito do que eu faço. Então, a paixão aí, ela é uma força, ela é uma motivação, é um motor que nos move, né? Algo que nos faz buscarmos aquilo que gostamos, que nos impulsiona para alcançarmos os determinados fins, os determinados objetivos, para alcançarmos, como diria o filósofo Aristóteles, a finalidade última de tudo aquilo que nos faz existir, né? A nossa virtude. A paixão nos é apresentada como algo que nos dá sentido, aquilo que fundamenta a nossa existência, ou seja, nossa finalidade última, como acabei de dizer. Porém, muitos criticam essa definição, pois afirmam que se agirmos assim, nos tornaremos escravos de nossos desejos. E aí, né, como diria Epicuro, que nós vamos ver aí também posteriormente, isso aí, o Epicuro, né, e Aristóteles, eles trabalham muito com a ideia do equilíbrio da ação humana. Se nossas ações, galera, não forem equilibradas, não forem movidas pela razão, nós podemos alcançar os nossos fins com meios que não são adequados. Isso quer dizer que nossas ações podem prejudicar aos outros que convivem conosco. E isso não é legal, isso não é justo, isso não é bom. Por isso que estou trabalhando com vocês aí essa questão de perceber o outro. Porque uma sociedade baseada nas paixões apenas é uma sociedade que nos levará à ruína. Bom, sofrimento e paixão. Será que a paixão pode ser controlada? Quantas vezes nós não vimos aí as pessoas movidas pela paixão, pelos impulsos, movidas pelos desejos, cometerem atos insanos que levaram aí à perda da vida de outros indivíduos, tá? A paixão nos impede de agirmos racionalmente, sim, por isso que filosoficamente, tá? Nós devemos agir com menos paixão, com menos emoção e com mais razão, tá? Não que a paixão, o amor sejam coisas que nós devemos ignorar, mas racionalmente a nossa vida deve ser pautada, tá? Porque se nos movemos apenas pela paixão, nós deixaremos de ser aquilo que fundamenta a nossa existência, que é sermos seres racionais, dotados de uma alma inteligente, tá? Será que as paixões que são movidas e provocadas por desejos muito fortes, tá? Eles podem se impor sobre a realidade e a verdade do mundo? Provavelmente sim. Se eu sou cego da minha paixão, eu vou fazer isso. Quantas vezes nós vemos aí, por exemplo, nas torcidas organizadas, né, por essa paixão louca por um time de futebol, sujeitos cometerem atos super violentos, né?
religiosos, políticos, enfim, né? A sociedade de hoje ela está muito movida por paixões e menos por razão. E isso é um mal da sociedade contemporânea que eu espero que possa ajudá-los a não agirem assim. Bom, egoísmo e paixão, né? O cara egoísta geralmente é um cara muito apaixonado. Egoísmo e paixão estão relacionados. Por quê? Porque o cara que se apaixona, tá? Ele está envolvido com essa paixão de forma intensa. Ele não consegue enxergar, como diz aqui, uma outra realidade além daquilo que o motiva. A paixão egoísta vai afastar o indivíduo da realidade. Ele não é capaz de perceber nada além daquilo que ele está apaixonado, daquilo que ele acredita e daquilo que ele ama, e isso vai torná-lo uma pessoa que está fora da realidade, tá? Vai fazer com que dessa forma ele seja um alienado, afastado do mundo e de si mesmo. Um outro ser ocupa a sua forma, a sua existência, tá? Então, evitem essas paixões e esse egoísmo exacerbado. Vamos lá, descontrole e paixão. Né? Essa fase geralmente ocorre aí na adolescência e quando os indivíduos estão aí totalmente fora da realidade. Tá? Elas vão aparecer de forma descontrolada, elas vão aparecer apenas como a única alternativa que esse indivíduo tem, ele só enxerga essa realidade e aí ele não é capaz mais de ter o seu discernimento, ok? Então, nós temos que entender que a paixão ela vai se originar da capacidade que nós temos de suportar uma situação apresentada e nos opormos a ela. A partir do momento que essa paixão nos controla de forma em que eu não sou capaz mais de escolher, ela é um mal. Tá? Então, como eu sempre digo, eu tenho que evitar esse descontrole, eu tenho que evitar essa ação controladora para que eu seja, para que todos nós sejamos indivíduos livres. Vamos lá para o sexto slide. Como olho apaixonado. O indivíduo apaixonado ele não é capaz de ver defeitos sobre o ser pelo qual ele está apaixonado ou objeto de sua paixão, seja ele um ser humano, seja ele um objeto. E isso vai fazer com que ele não perceba os defeitos e os erros, que ele tem aí, acabe seguindo pessoas e admirando pessoas e idolatrando pessoas que na verdade não são tudo aquilo que ele imagina ser, que ele apenas acredita ser. Então, ele precisa sair desse controle, desta dominação, para que ele possa ter uma vida livre. Tá? Para quem olha de fora, por exemplo, é incompreensível você ver pessoas que admiram ditadores, que você tem hoje pessoas que ainda defendem o nazismo, que defendem o fascismo, que defendem coisas que não correspondem com a ação humana justa, né? Então, é importante que nós possamos compreender que como pode a pessoa perceber isso, defender isso, ele está tão envolvido, ele está tão apaixonado, ele está tão fascinado que ele não consegue discernir mais a realidade. Por isso que a paixão, num sentido que nós estamos discutindo aqui, ela deve ser evitada. Vamos lá para o penúltimo slide, né, que vai dar uma sequência aí sobre a paixão e a cegueira. Na maioria das vezes, o apaixonado não admite e não reconhece essa situação. E a gente pode colocar a respeito disso sobre o alcoólatra. O alcoólatra, ou viciado em drogas, ele jamais reconhece isso. Né? Por isso que o tratamento é difícil. Então, o indivíduo que está nessa cegueira, ele não consegue perceber que ele está errado. Então, procurem ser seres
ou sermos seres mais racionais. Não acredita que perdeu o controle de sua vida. Nós não temos controle pleno sobre nossas vidas, galera. Nós temos que entender que somos seres falhos, seres fracos e que precisamos aí buscar esta existência entendendo nossas limitações. Porque não somos seres perfeitos. Apesar de discernirmos, de escolhermos, de deliberarmos, de uma série de coisas, de raciocinarmos, nós somos seres falhos e que devemos estar em constante vigilância sobre nossas ações. Né? O fanático por jogo, o fanático por bebida, o fanático por apostas, enfim, ele não consegue reconhecer isso. Ele não, você que joga videogame aí da meia-noite às 6 da manhã e vai para a aula e dorme. Aí a gente fala para você, mano, você precisa parar de jogar porque isso faz mal para você. Você vai falar que não. Então, perceba que todas essas coisas aí estão colocadas e nós devemos tentar com que essa paixão, esse amor intenso não nos controle, porque isso só nos fará mal. Tá? Para o nosso último slide, ok? A paixão vai alterar o juízo, porém não quer dizer que o sujeito não reflita. Uma pessoa envolvida em um relacionamento reflete para agir, para que não cometa erros e não perca sua amada. Então, o indivíduo, apesar de ele perder o controle sobre parte de suas ações, ele reflete. Porque ele sabe, de certa maneira, que se ele agir de forma que desagrade aquela pessoa pela qual ele está apaixonado e o objeto ou o objeto de sua paixão, ele vai o perder. E ele não quer. O que seria do bêbado que acorda às 6 horas da manhã e toma pinga lá na padaria, ao invés de tomar um pingado. Tá? Então, este cara, ele não quer perder isso, ele não quer reconhecer o seu erro. Ele vai, mas se eu fizer isso eu vou perder. Se eu não me submeter àquela pessoa, eu vou perder a condição que ela me oferece. Então, galera, eu preciso entender isso. E às vezes, como diz aqui, eu vou criar inimigos imaginários. Vou brigar com amigos, ou brigar com familiares, para que eu não venha perder este objeto de minha paixão. Então, o objetivo aqui é essa paixão, tá? Principalmente em vocês aí que estão num período de formação, no período de construção, no período em que vocês vão buscar uma carreira profissional. Não é em nome da paixão. Eu não posso fazer tudo. Ela deve ser limitada, tá? Ela deve ser controlada, ela deve ser refletida, ela deve ser pensada na razão e não apenas na emoção. Peço a vocês aí que assistam a aula, compartilhem os vídeos com os colegas que não tiveram acesso, tá? Comentem lá no Google Sala de Aula para que nós possamos fazer aí uma avaliação, tá? Não mandei as atividades de vocês ainda, porque vocês aí do curso de eletivas têm um processo de avaliação diferente, tá? Mas prometo que até a sexta-feira da próxima semana vocês terão aí a devolutiva de tudo aquilo que vocês fizeram ao longo do bimestre. Um abraço a todos.